Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 13 de julho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje vamos discutir principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, o Bom Dia Baixada recebe Martim Aron, economista, e também presidente da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e Empresas Transportadoras de Container. Martim, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Estamos prontos para as perguntas. E também a consultora portuária Germane Robson. Germane, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada, Nathalie. Mais uma vez a gente vai discutir uma questão tão importante para a cidade. Sem dúvida nenhuma. E, aliás, a gente já começa o nosso bate-papo com o assunto que é manchete hoje em todos os jornais, especialmente voltados para o segmento do Porto e Mar, que é a questão do calado operacional do Porto de Santos, que foi ampliado para 13,8, num anúncio ontem da Codesp, num seminário técnico ontem da Codesp. Como que esse anúncio e o que isso representa para o Porto de Santos? Esse anúncio ele é muito importante em todos os sentidos para o Porto de Santos. Primeiro porque há alguns anos já a falta ou a diminuição do calado e as dificuldades para a dragagem, recursos para a dragagem, as dificuldades nas licitações têm provocado sérios entraves para as operações no porto, inclusive para a paralisação, navios que atrasam e tudo. Agora, com esse anúncio que foi feito ontem em seminário técnico, aliás, foi realizado em São Paulo, pela Codesp, em conjunto com a Capitania dos Portos, é um grande sinal de progresso, porque esses 30 centímetros a mais, segundo as autoridades, a Codesp e o próprio capitão dos portos está endossando esses 30 minutos, e eu ressalto isso, que o endosso da Capitania dos Portos... É muito importante, né? É muito importante porque a Capitania dos Portos é responsável pela segurança da navegação. Sim. Então, tudo indica que a partir de agora nós estamos num novo cenário bom, e que nós só esperamos que a partir de agora os outros problemas ligados à dragagem e às profundidades de projetos sejam diminuídos ou minimizados, de maneira que o Porto só caminhe para essa melhoria. Segundo as informações da Codesp, o Porto vai ganhar 10% em capacidade operacional, o que é muito bom, que é muitíssimo bom para a região, para a economia da região. Germane, é tudo isso? É tudo isso. Na prática a gente vai conseguir mesmo tudo isso? Ah, bom, isso só o tempo dirá, né? Mas, em princípio, segundo estudos feitos, a gente está caminhando nesse sentido. Eu acho que, assim, depois de um ano discutindo os problemas da dragagem, é um bom sinal, é uma boa sinalização. De fato, os terminais vinham brigando muito por isso, porque, na realidade, assim, você diminui a possibilidade, efetivamente, de ganhos operacionais dos terminais, de recebimento de navios de maior porte, de efetivamente movimentar maiores volumes. E como Santos, entre aspas, foi eleito como hub port, é importantíssimo que a gente tenha garantido essa questão da dragagem. E essa questão do calado, porque não é possível que a gente seja um hub port, porém não possa receber navios de maior porte. Então não faz sentido, isso daí é um contrassenso. A gente precisa continuar nesse caminhar, né? No sentido efetivamente da gente ter garantido aí cada vez mais profundidades maiores, para efetivamente a gente implementar essa estrutura de hub port que tanto Santos almeja. Você acredita que a gente consiga profundidades maiores? A gente tem a estrutura que é necessária para que a gente garanta profundidades maiores? Veja, eu estava até conversando ontem e, na realidade, o que acontece? Eu acho que a gente tem condições, os projetos estão aí, eu acho que só tem que ter garantias em termos de infraestrutura se efetivamente é viável. Para isso, existem estudos técnicos nesse sentido. Então, eu acho que esse é o caminho, ao que tudo indica, como diz o Martin, né? Ao que os demais, que são os especialistas e técnicos,
fazem os estudos, ao que tudo indica, a gente tem essa capacidade e a gente tem essa necessidade. E o endosso da autoridade marítima, ele dá uma segurança. Quando a gente pensa em segurança, até jurídica mesmo, né? Para quem quer investir, dá uma segurança muito maior, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O que a gente tem que fazer é continuar agora com esse passo, né? A gente até vai estar discutindo eventualmente mais para frente a questão da privatização, sim, que é um outro elemento que talvez confira uma garantia de continuidade nesse cenário, mas sem dúvida nenhuma é uma grande notícia. É uma grande notícia que Santos alcança. Em casos de maré alta, foi inclusive anunciado que o calado atingirá 14,5 metros. É uma profundidade ideal para que o navio não afunde? Olha, a palavra é um pouco pesada, né? Mas é o seguinte, eu não sou engenheiro, muito menos de dragagem de profundidade. O que eu ouço nos debates é que a Marinha, o Departamento Hidroviário Marítimo, né, ele considera uma profundidade chamada de 0 ao nível DHN, né? Então, a ocorrência das marés é uma ocorrência natural e constante. Então, o comandante, a autorização para a entrada e saída dos portos, ela tem que acontecer naturalmente. Então, se a maré vai ajudar ou não, é uma decisão de momento, né, e que vai em função, evidentemente, das operações. É evidente que pode-se usar a maré para melhorar uma operação, mas o ideal é que não se dependa nunca de uma maré alta ou baixa para melhorar uma performance do porto. O porto tem que ter uma eficiência constante, tem que ter uma qualidade, tem que ter uma performance regular. Linear, né? Independente das condições de tempo. Corroborando o que o Martin está colocando, é o seguinte, eu não tenho como ficar com o navio preso no berço, ocupando o berço e custando dinheiro porque não tenho calado para poder entrar ou sair. Na realidade, assim, até vou citar um cenário muito interessante. Teve uma época que até eu prestei consultoria na Cosipos, em Minas, e lá eles tinham um problema seríssimo de calado. Inclusive, lá eles tinham que aguardar a maré alta para poder efetivamente entrar e sair navios. Isso já há muito tempo atrás. Mas, enfim, é um cenário que não faz o menor sentido. O menor sentido. Sim. O menor sentido. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar com o calado na maré média, a gente tem que trabalhar com esse calado no sentido de poder efetivamente estar operando o porto. A ampliação do calado está condicionada diretamente ao acompanhamento da área de navegação do porto. Isso significa que a Codesp se disponibiliza a fazer as batimetrias a cada 3 meses. Essa batimetria, esse período de 3 meses, ele é adequado ou ele poderia ser feito com maior frequência? Veja, tem a questão do acompanhamento do assoreamento, que eu acho que essa é a parte importante. Aí, os técnicos efetivamente podem responder melhor. Mas, de qualquer maneira, quanto mais frequente, né? Quanto mais frequente, maior o acompanhamento, maior certeza do acompanhamento que a gente está fazendo. Então, é assim, a gente tem duas situações. O próprio movimento das marés fazem o assoreamento, como a movimentação dos navios também, né? Então, é assim, a gente tem, esse é um processo, infelizmente, a questão da dragagem é mais ou menos como enxugar gelo, né? O movimento das marés e dos navios trazem e fazem o assoreamento e a gente tem que ir limpando isso e garantindo. Então, assim, eu acho que quanto menor essa periodicidade de medição... Mais assertivo seria. Mais assertivos seriam até as decisões dos pontos de dragagem, né? Você concorda, Martim? Exatamente, porque tanto é que os contratos de dragagem, eles separam as dragagens de aprofundamento, sim, das dragagens de manutenção. Então, são coisas que se complementam. A profundidade maior deve ser a do canal e, evidentemente, os navios, eles entram pelo canal e têm que ter condições de atracar nos berços. A praticagem, em 2014, ela inaugurou um CCO, um Centro de Controle.
que conta com alta tecnologia. Certamente esse centro de controle corroborou para que a gente pudesse ter esse anúncio importante da ampliação do calado, né? Na realidade, assim, tudo é um conjunto, né? O centro de controle, ele permite efetivamente acompanhar a operação como um todo no porto, né? Eu acho que ele é importante, eu acho que essa questão do monitoramento, ele é fundamental para a gente poder ter essas garantias. Como o Martin colocou, a gente tem dois tipos de dragagem, de manutenção e de aprofundamento. A de manutenção tem que, de fato, garantir para que não haja um assoreamento específico numa determinada área. Para que a gente não viva o que a gente viveu no ano passado. Exatamente, que não venha comprometer uma determinada operação. Então, assim, é imprescindível que tenha. E, obviamente, que quanto mais tecnologia e quanto mais recurso a gente tem efetivamente monitorando isso e garantindo, é fundamental para que a gente tenha esse porto operando livremente, né? Martim, você acredita que esse ganho de profundidade possa mudar a cadeia logística no Porto de Santos? Não, diretamente, toda melhoria do porto que traga mais desenvolvimento, ela automaticamente trará mais carga. Trazendo mais carga, automaticamente também deve melhorar a logística. Para melhorar a logística, as medidas que estão sendo anunciadas, principalmente com as obras de acesso rodoviário e ferroviário ao Porto de Santos, tem que ser, ainda estão em fase inicial e tem que ser complementadas. Além disso, a tecnologia, né? O monitoramento das cargas, a chamada carga inteligente, a janela única, que hoje se fala bastante, toda essa racionalização do trabalho que impede que se dê muitas informações repetidas durante o processo de desembaraço das cargas, tanto na exportação como na importação, ela tem que acompanhar todo esse progresso. Ontem foi dado um passo importante, mas ainda a gente sabe, nós já tivemos oportunidade aqui até no teu programa de falar, o país ainda tem muita coisa para fazer em termos de infraestrutura. Opa. E o Porto de Santos vai continuar sendo o mais importante do país e em todos os sentidos, em volume de carga, sendo um hub port, como disse a Germaine. Então, nós não temos dúvida disso, só que a infraestrutura na região ainda tem muito a fazer, tem muito a ser feito, e é isso que a gente precisa continuar batalhando. Nós não podemos nos acomodar de forma nenhuma. Até porque só os 13,8 não resolvem o nosso problema, Eu né? vou fazer uma brincadeira. Não sei se melhora a logística ou se, de repente, compromete a logística. É verdade. Ou dessa brincadeira, porque, assim, se vier mais uma carga... faca de dois exatamente. gumes, né? Obviamente que, na medida em que eu consigo receber navios de maior porte, teoricamente, melhora a logística. Agora, se eu não tiver a retaguarda... A infraestrutura, eu vou dizer que você tem um problema seríssimo de logística. Mas, tirando as brincadeiras de lado, eu acho que a gente tem muito a fazer, efetivamente, essa questão da infraestrutura, de retaguarda, de que apoia mesmo, rodoviário, né? ferroviário, e aí a gente volta a falar da questão... de modais. A gente volta a falar da hidrovia, a gente volta... Tem muita coisa a ser feita. A gente não pode só pensar lado terra, a gente tem lado mar também. Sem dúvida. Então, esse é um elemento que a gente tem que voltar a discutir e levar a sério essa solução lá do mar, que a gente já tem a hidrovia definida. Medo, talvez tenham incertezas para poder haver investimentos. Então, eu acho que assim, esse é um, entre aspas, é um negócio novo que efetivamente eu acho que vai acabar vingando no Porto de Santos, né? Só que tem que existir toda uma estrutura até legal, né, para você poder fazer esse tipo de operação. Então, eu acho que assim, mas a gente tem que pensar seriamente lá do mar também, e não só lá do terra, porque todo mundo fala muito o seguinte, olha, eu não tenho as minhas vias de acesso, etc. Vamos esquecer um pouquinho, tem que corrigir a questão das vias de acesso. Claro. Mas a gente não pode pensar só lá do terra. Só nas vias de acesso, sem dúvida. Não pode. Até porque a gente é muito privilegiado, né?
Com certeza. A gente está numa região privilegiada. Com certeza. Então, é assim, eu acho que, primeiro, a notícia do calado é fundamental para a implementação do hub port. Agora, o que a gente precisa pensar seriamente é em como garantir essa logística para que isso não seja um entrave. Sim, porque senão a gente acaba dando um tiro no pé, né? Um tiro no pé. A gente está falando de calado e óbvio que o calado está diretamente ligado à dragagem. Na opinião de vocês, o Porto, do ano passado para cá, as lições mais importantes foram aprendidas do ponto de vista da necessidade de se manter um serviço de qualidade na dragagem? Já se sabia isso. Eu acho que ali foi mais uma questão de... Aí a gente pode entrar em várias discussões, mas entre aspas, né? Talvez, por exemplo, se o serviço fosse privatizado, a gente não teria passado pelo sufoco que passamos, olhando friamente a questão, tá? A gente sabe de todos os problemas de um serviço provido pelo Estado. Sim. Então, esse é um problema. As decisões não são rápidas, elas demandam licitações e tem a questão da judicialização. Então, é assim, a coisa se estende a um ponto e que não existe uma decisão firme dizendo o seguinte, gente, a gente precisa acabou. Não tem que ficar discutindo. Isso não houve ano passado. Eu acho que essa lição todo mundo já sabia, infelizmente a gente viu. A gente viu um filme acontecendo que a gente já sabia, né? A gente já sabia que podia acontecer. Colocar a dragagem na mão da iniciativa privada ainda continua sendo o melhor caminho, né? Olha, essa ideia não é nova. Nos últimos 2 anos, ela recrudesceu, chegou até a ser formado grupos de trabalho da iniciativa privada com o governo. Andou bastante, chegou a se falar em medida provisória que autorizasse tudo isso, mas evidentemente, como a própria Germane disse, o modelo jurídico que deve ser encontrado para executar isso é muito complexo. E embora vários advogados com quem eu conversei nesses últimos meses aí, eles dissessem que a solução seria simples, um simples entre aspas, mas a gente percebe que o modelo jurídico para encontrar esse caminho não é tão simples assim. E os fatos comprovam isso, né? Quer dizer, hoje, em final de governo, em final de gestão, já nem se fala mais nisso como uma possibilidade a curto prazo. Exato. Então, o que nós precisamos fazer é cuidar mais para que as licitações saiam mais depressa. Sejam mais céleres, né? Mais céleres, o que não é tão fácil. Não. Mas o tempo médio de uma licitação aqui em Santos, em qualquer unidade da federação, às vezes chega a ser 550 dias, né? Quase um ano, né? Mais de um... quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, quer dizer, com a velocidade do assoreamento, esperar 2 anos para fazer uma licitação, aí fica se fazendo contratos de emergência e aí começam as complicações, judicializações, impugnações, mandato de segurança. E não há projeto que resista. E na ponta da cadeia quem sofre é quem está precisando efetivamente do serviço. Então, o que nós precisamos é acreditar que o modelo que a gente tem é esse. Não adianta sonhar, né? Como a Copa do Mundo mostrou para nós. Não mesmo. Não adianta sonhar. A gente tem que trabalhar com o modelo que está aí. E tem que aperfeiçoar esse modelo e lutar com essas armas que nós temos. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando dos assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e vamos falar daquele caso do bebê que foi encontrado em uma lixeira no bairro do Gonzaga, aqui em Santos. O Ministério Público denunciou a mãe da recém-nascida encontrada morta no lixo. Se condenada, ela pode ficar até 30 anos na cadeia. A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça Fernando Acauí. Segundo ele, a mãe da menina, Ana Carolina Moraes de Souza, de 29 anos, que está presa, cometeu homicídio qualificado. Estará respondendo pelo crime de ocultação de cadáver, porque ela tentou, né, sem êxito, é verdade, mas ela ocultou o cadáver de sorte a que não fosse encontrado.
A recém-nascida foi encontrada morta em uma lixeira por um catador de recicláveis na Rua Bahia, no Gonzaga, em Santos, no dia 28 de junho. A criança estava em um saco preto, enrolada em panos e lenços umedecidos, com um elástico no pescoço. Após a denúncia, os pais vão ter que apresentar a defesa preliminar. E não havendo nenhum tipo de causa para a extinção do processo, que não existe, será designada uma data para audiência de instrução, onde serão ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa e, posteriormente, realizado o interrogatório dos réus. Vai ser bem difícil essa mãe se defender da crueldade que ela cometeu contra a própria filha. O pai da bebê, Guilherme Bronhara Martinez Garcia, de 29 anos, foi denunciado por favorecimento pessoal. Ele foi solto e responde em liberdade. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Agenda do Porto, Martim Aron, economista e presidente da ABTTC, e a consultora portuária Germane Robson. A partir de agora, você pode participar do nosso programa e interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. A CNI, Confederação Nacional das Indústrias, apresentou aos pré-candidatos à presidência da República mais de 40 propostas para o desenvolvimento, para estimular o desenvolvimento do país nos próximos 4 anos. Entre essas mais de 40 propostas está a privatização dos portos. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? A privatização, já desde a década de 90, né, ela tem se mostrado positiva aonde ela foi aplicada. Raros são os setores onde ela não é recomendada. Segundo os entendidos, os especialistas, o Estado deve providenciar, principalmente, prover segurança, saúde, educação. Esses setores devem ficar sob controle do Estado. Os demais, tipo energia, comunicação, e na área de comunicação, por exemplo, nós vimos o estágio em que estávamos antes da privatização. Sim. E hoje praticamente existem mais celulares do que habitantes no país, né? Então, isso mostra que a privatização ela é boa desde que seja aplicada e controlada também através das agências reguladoras. Então, eu não vejo por que os portos também não podem se enquadrar nisso. Pelo contrário, eles devem se enquadrar. Uma prova disso é que as concessões feitas, os arrendamentos portuários feitos a partir da lei dos portos de 93, né, elas se mostraram altamente produtivas, né? Essas concessões fizeram com que o Brasil alcançasse, os portos brasileiros alcançassem produtividades em nunca antes alcançadas em nível mundial, né? Dos melhores portos do mundo. Eu sempre repito isso e faço questão de repetir essa lenda que dizem que a operação portuária em Santos é uma das mais caras do Brasil, até do mundo, né? Isso não é verdade. O que é caro é a logística de trazer, por exemplo, a soja de Goiás até Santos. Isso é caro, é evidente. Se tivesse hidrovias suficientes, sairia mais barato. Agora, a operação portuária em Santos, o custo é similar, é semelhante aos portos mais produtivos do mundo. Isso sem dúvida nenhuma. E eu repito, a logística de trazer soja de Goiás, de Mato Grosso e de Tocantins. Dos outros estados em cima. Viajando 2.000, 3.000 quilômetros para chegar em Santos, é evidente que isso é caro. Mas isso não é custo portuário, isso é custo de transporte rodoviário ou ferroviário. O que a gente volta no finalzinho do primeiro bloco, né? A necessidade de você investir num outro modal. E assim, a gente tem que olhar para trás um pouquinho. O Porto de Santos já foi privativo, né? Era Companhia Docas de Santos. Sim. E, aliás, dava um excelente resultado, né? Então, eu acho que é um modelo que funciona e funciona bem.
Eu conheci pessoas que trabalharam na antiga Companhia da Casa de Santos, que depois continuaram na questão da estatização, quando se tornou Companhia da Casa de São Paulo, aonde houve uma mudança muito grande, inclusive em termos de celeridade no processo interno de decisões e de projetos, etc. Então, eu acho que assim, a participação da iniciativa privada ela é importante. Eu acho que a questão da autoridade portuária ela também tem que ser privatizada. E aí entra a questão da dragagem junto. Sim, tanto que nesse conjunto. Eles apresentaram um programa de aperfeiçoamento da dragagem, né? Exatamente. Então, é assim, eu acho que, mesmo porque eles são os maiores interessados em que a coisa efetivamente se desenvolva. Sim. Né? E são os que têm, não vou dizer que têm maior conhecimento, porque hoje você tem excelentes técnicos dentro das companhias. Talvez esses excelentes técnicos não consigam produzir... Como seria possível? Como seria possível, dados os entraves todos que a gente tem na máquina estatal. E a gente sabe que tem vários entraves. Então, eu acho que não adianta só a gente privatizar os terminais, como tem sido feito e como o Martin colocou. A gente está praticamente em Santos no estado da arte, em termos de terminais. Houve muito investimento da iniciativa privada em termos de automação, em termos de processos, procedimentos, em termos de regulamentação. Sim. Então, assim, tem um trabalho muito grande em cima disso. Coisa que o governo federal não acompanhou, né? Coisa que o governo federal não acompanha. Então, eu acho que é importantíssimo que a autoridade portuária esteja no mesmo nível dos terminais. É fácil fazer isso? Olha, eu acho que não foi fácil trazer do privado para o público. Agora vamos fazer o inverso, vamos voltar para o privado novamente. Eu acho que é fácil, eu acho que vai haver uma remodelação, né, em termos de gestão também. Então, vai haver toda uma reestruturação. Obviamente que nada vai ser simples, não existe um processo simples nesse sentido, mas eu acho que ele é realmente indicado. Eu apoio firmemente a questão da privatização. E ele é plausível de acontecer? Ele é plausível, totalmente plausível. Vocês acreditam que haja vontade política para isso? A partir do próximo governo, a gente está falando, né, já que a CNI apresentou aos pré-candidatos. Vocês acreditam que haja vontade política para isso? Respondendo objetivamente? Sim. Depende. Exatamente de quem. Mas não deveria estar na pauta de todos os pré-candidatos a importância e uma proposta viável para o Porto de Santos? O Porto de Santos deveria ser debatido, né? Sim, deveria ser debatido e deveria estar no plano de governo de todo e qualquer pré-candidato. Olha, sem dúvida nenhuma, o Porto de Santos, quando se fala em infraestrutura, em programa de portos, o Porto de Santos ocupa o primeiro lugar. Isso, acho que todos os candidatos sabem disso. O que eu brinquei aqui falando... Depende. Né? É que o quadro político hoje é de total incerteza, né? Nós estamos há 3, 4 meses das eleições e ainda não temos nem definidos totalmente os candidatos. E temos uma pesquisa muito preocupante, onde 62% dos eleitores dizem que ou não vão votar ou vão se abster, né? Então, eu preferia me calar. A minha idade e experiência indica que é melhor ficar calado do que um dia ser cobrado por ter falado alguma coisa totalmente errada. E você, Germane, como consultora portuária, você acredita que haja vontade política? Eu acho que tem sido bastante debatida essa questão, tá? Eu acho que a iniciativa privada também tem que fazer frente a esse processo no sentido efetivamente de requerer, como foi feito a questão da dragagem, que se constituiu um grupo que fez o estudo, a CNI está aí, está fazendo esse estudo, está apresentando, quer dizer, eu acho que esse é um papel importantíssimo, onde, veja bem, o público, ele deveria responder às demandas do privado, né? Claro. E não ao contrário. Exatamente. Não mandar, né? Porque assim, ele está aí justamente para resguardar a que efetivamente a gente tenha um crescimento sustentável. Então, assim, a questão da privatização dos portos tem tudo a ver com a questão do crescimento sustentável. Então, eu acho que existe já um movimento, digamos, bastante estruturado no sentido de buscar essa privatização.
Então, acredito que, independente aí de partidos e etc., esse assunto vai ser estudado com bastante carinho. A iniciativa privada, ela já está num ponto em que há força suficiente para que se pressione, vamos dizer assim, se não para uma decisão, mas para um bom encaminhamento. Sim, para cobrar justamente do público que esse assunto seja efetivamente debatido com seriedade. Então, não é mais a questão da gente, está só levar fazendo... uma demanda. Tá? Então, eu acho que já existe um estudo, o CNI está à frente disso, eu acho que é um papel fundamental, importantíssimo deles, no sentido da gente realmente conseguir alcançar finalmente essa modernização, porque para mim isso seria uma modernização. Modernização, sem dúvida. Eu aproveito esse gancho aqui para complementar o mesmo tema. Eu vou dar um episódio, um evento que aconteceu aqui em Santos, no mês de março. A Associação Comercial de Santos, hoje presidida pelo Roberto Santini, promoveu aqui em Santos, com a presença do Pedro Parente, até então presidente da Petrobras, um evento sobre as plataformas offshore. Sim. Foi um evento de muito sucesso, 200, 300 pessoas. O auditório estava lotado. Auditório lotado. E o que me chamou mais atenção numa das palestras foi um representante da indústria de fornecedores da Petrobras, do petróleo em geral, petróleo e gás. Ele dizia o seguinte, que a demora, a paralisação durante muitos anos dos leilões do pré-sal foi praticamente corrigida depois de 5 anos. Agora foram feitos alguns leilões. Sim. Mas essa demora, ela está provocando o seguinte, existem alguns estudos que dizem que até 2035, ou depois de 2035, ou 2045, o petróleo, ele talvez não seja tão necessário, sim, ou ele não vai mais ser necessário para transporte ou para as mesmas finalidades de hoje. Então, quando o Brasil alcançar e tirar todo esse petróleo, começar a tirar esse petróleo lá do fundo do mar... Já não vai mais ser tão necessário. Não vai precisar mais. Então, é capaz de morrer na praia. É isso aí. Então, essa falta de, o que você chama, ou vontade política, ou então... É uma inércia, né? Essa inércia que a iniciativa privada poderia corrigir. Sem dúvida. E que as licenças ambientais que demoram aqui de 10 a 12 anos, né, elas podem fazer com que o nosso pré-sal fique eternamente lá no fundo do mar, lá embaixo, e a gente não aproveite, pelo menos até 2035 ou 2045, o que faria do Brasil um outro país, talvez. A gente pode afirmar que uma economia competitiva e eficaz depende de um porto seguro juridicamente, de um sistema portuário seguro juridicamente. Não, sem dúvida nenhuma, mesmo porque é assim, a porta de entrada, né, de divisas. Sim. Então, a gente tem que garantir que esse sistema ele funcione a contento. E uma das coisas que a gente vê, que a gente fala do custo portuário, né? Será que a questão do poder público participando dessa gestão também não acaba acarretando, onerando esse processo, o encarecimento desse processo como um todo? Porque, de repente, investimentos que deveriam ser feitos não são feitos ou demoram muito tempo a ser feitos. Essa questão do impacto da dragagem teve um impacto fenomenal nas operações, e obviamente que isso eleva custo. Então, a gente já sabe o seguinte, a gente já aprendeu que o modelo público no porto, ele não funciona. Essa parte a gente já aprendeu essa lição. Então, se tentou esse modelo, a gente já sabe que não funciona. Eu acho que é interessante que o pessoal tenha consciência nesse sentido, e aí entra, eu não chamaria de vontade política, mas eu acho o razoável, né, que as pessoas partam para o que é de fato necessário e que tragam de volta o modelo que dava certo. O modelo que dava certo. Você concorda, Aron? Exatamente. Eu acho que tem que passar por isso e nós temos experiências já comprovadas em todos esses sentidos. Quer dizer, nós temos que torcer para que todas essas medidas que estão, ou pronunciamentos que hoje acontecem,
sejam simplesmente pronunciamentos eleitorais e que não sejam confirmados depois. Quer dizer, eu estou quase fazendo uma heresia aqui, dizendo assim, não cumpram as suas promessas eleitorais. Por favor, sejam sensatos depois de eleitos. Sejam sensatos depois de eleitos. Eu acho que esse conselho é muito válido, né? Ou usem as suas promessas para anunciar coisas que de fato sejam viáveis e plausíveis, né? Não apenas para você ganhar voto no próximo 7 de outubro. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Porto, recebendo navios de até 366 metros. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Agenda do Porto, Martim Aron, economista e presidente da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres, e a consultora portuária Germane Robson. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. No primeiro bloco, nós falamos quase que ele todo sobre a ampliação do calado, 13,8 anunciado pela Codesp, endossado aí pela Autoridade Marítima. E eu queria pegar o gancho dessa ampliação do calado para falar também da chegada de navios maiores, 366 metros. O Porto de Santos, ele está pronto? Bem, outra vez, volto a dizer, a necessidade é de atingir 300 navios, pelo menos a curto e médio prazo, é que o Porto receba navios de 366 metros. A Codesp, já no evento de ontem, já está anunciando essa possibilidade com o aumento do calado para esses mais 30 centímetros. Evidentemente, é um anúncio que foi feito ontem, e a partir de agora, o que nós esperamos, eu pelo menos tenho esse cuidado, de aguardar que a Capitania dos Portos oficialize essa autorização, já que ela é, eu repito, a responsável pela segurança da navegação, mas eu acredito que foi, mais uma vez, foi dado um passo importante. Então, a Codesp tem trabalhado junto com a USP, e junto com outras entidades que estudam o canal, então e com a praticagem, claro. Sim. E o fato não é só o calado, existe também a manobrabilidade dos navios pela extensão deles. Então, eu acho que assim que todas essas variáveis forem colocadas numa simulação que a Codesp tem feito, o engenheiro Gato da Codesp, acho que, se não me engano, é quem está coordenando esse trabalho, com muita competência. Então, eu acredito que logo, logo nós teremos essa resposta, mas o objetivo, sem dúvida, é esse. Eu acho que vai ser alcançado. Tenho plena confiança disso. Precisa ser alcançado, né? Precisa ser alcançado. Depende da sobrevivência, né? Na realidade, até aquele grupo que se formou para analisar a questão da dragagem sendo feita pela iniciativa privada, tinha como objetivo maior, efetivamente, atingir esses navios de maior porte. Por quê? Porque os terminais hoje estão aí, como eu disse, a gente está no estado da arte, foi feito muito investimento e a gente não pode ficar restrito a pequenos navios, a simplesmente poder trabalhar pequenos navios. A gente perde carga, né? A gente perde carga, a gente perde competitividade, a gente não consegue justificar os investimentos. Sim. Então, assim, o que vai acontecer? A gente chega num ponto em que a gente não vai ter novos investimentos, porque não tem como justificar. Então, assim, a gente tem que garantir a entrada de fato desses navios para que esses terminais possam operar um maior volume de cargas e, voltando àquilo que eu falei logo no início, que a gente consiga estabelecer realmente Santos como hub port, que a gente consiga fazer a partir daqui a distribuição para o restante do país, né? Para a gente receber um volume maior de cargas, é óbvio que é preciso que investimentos sejam feitos tanto do ponto de vista terrestre quanto do ponto de vista aquaviário. Quais são os principais desafios, na opinião de vocês? Aí eu vou voltar de novo... Por que a cabotagem é tão difícil? Primeiro, que a gente tem que ter uma regulamentação clara para poder realmente operar a questão da cabotagem. Segundo, eu acho que a gente tem que ter a estrutura
que comporte esse tipo de operação, né? Então, assim, existem várias discussões em relação à questão dos navios internacionais fazerem a cabotagem, ou participarem ou não desse processo da cabotagem. Eu acho que a gente tem que amadurecer esse modelo. Esse é um modelo totalmente necessário para que a gente consiga reduzir a questão do custo portuário, a questão do custo de distribuição de produtos a nível nacional. Então, a gente tem que investir fortemente na questão da hidrovia e na questão da cabotagem. Foi aquilo que eu falei lá do mar. A gente tem que, de fato, focar, porque a solução para o Brasil, que tem o território, né, que tem banhado pelo oceano, a gente tem que focar nessa solução. É uma solução viável, economicamente falando, como solução logística. E a gente tem que garantir que essa solução efetivamente seja adotada. A gente precisa deixar de ser rodoviarista, né? Sim. A greve dos caminhoneiros foi um grande alerta nesse sentido, né? Eu não tenho tanta... A greve dos caminhoneiros, no caso do Porto de Santos, eu gosto de separar. A greve dos caminhoneiros em âmbito Brasil foi uma coisa. No Porto de Santos... Foi outra. Foi outra. Nós tivemos aqui, nós convivemos com o movimento dos caminhoneiros aqui há décadas, né? Então, eu faço questão de fazer essa diferença. Mas é evidente que a greve dos caminhoneiros tomou uma proporção que ninguém esperava. Então, ficou um movimento que se aproveitou e ninguém até hoje tem certeza de quem liderou esse movimento. Ele não teve líder, né? Se foram os caminhoneiros propriamente ditos ou se foram as empresas, se foi um movimento político, eleitoral. Quer dizer, então é melhor, eu prefiro esquecer e contabilizar os prejuízos, que muitos, foi, né? O mês de maior inflação em décadas, né? E tudo isso. Então vamos esquecer o movimento dos caminhoneiros por enquanto. Agora, aqui na cabotagem, o que eu digo é o seguinte, por mais que a gente invista em ferrovias aqui em Santos, que hoje a ferrovia está trazendo em torno de 20% a 25% das cargas para Santos, por mais que a gente invista em 10 anos, nós vamos atingir talvez 40%, ainda assim o rodoviário vai ser responsável por 60%. Pela maioria. Então, é necessário, sim, melhorar o acesso terrestre, duplicar uma Imigrantes. Eu me canso de falar que a Via Anchieta tem 70 anos. Né? A Via Anchieta foi inaugurada em 47 e é o único acesso da carga para o Porto de Santos, porque na Imigrantes não descem caminhões. Então, é preciso fazer mais? Claro que é preciso. Então, tudo isso nós temos que contemplar. E a cabotagem, o que ela precisa? Há muita discussão sobre cabotagem, eu participo às vezes de alguns eventos. O que se diz da cabotagem? Primeiro que o diesel, né, do caminhão tem mais subsídio que o diesel do navio, que não permite uma competição equânime. Segundo, a tramitação das cargas no porto ainda tem alguma burocracia que é menos rápida do que colocar um contêiner em cima de um caminhão em São Bernardo do Campo e despachar para Recife. Né? Em 2, 3 dias ele está em Recife, né? E descer para Santos, pôr no navio, o navio zarpar e chegar em Recife pode demorar mais. Então, essas cargas dependem do just-in-time, dependem de uma série de coisas. Agora, a cabotagem, nos últimos 10 anos, ela dobrou o movimento. Então, é claro que um país continental como o Brasil, a cabotagem, ela é inevitável que ela cresça. Agora, há muitas providências a tomar. Uma delas é a liberação das empresas, né? Quer dizer, hoje uma empresa, para fazer cabotagem, ela tem uma série de limitações. Do ponto de vista de qualificação profissional para receber estes navios, o que precisa ser aperfeiçoado dentro do Cais Santista? Ou ele já está pronto? Do ponto de vista da? Qualificação profissional. Bom, as empresas têm
feito muito progresso na qualificação profissional através de treinamento e tecnologia. Isso, os equipamentos exigem isso, né? É comum no agronegócio hoje. Hoje, quem não for... Quem não fizer um curso de... Quem não for técnico no agro, está fora. Agro hoje não tem como trabalhar mais com aquelas máquinas complexas. No porto, a mesma coisa. O OGMO, o órgão gestor de mão de obra, também tem providenciado cursos, junto com a Marinha, o Senep e tal. É que como no Porto de Santos, algumas providências às vezes demoram um pouco mais do que outras. Mas é evidente que essa preocupação existe e essa requalificação, ela está na Lei 8.630 desde 93. E nós temos que reconhecer que tanto os trabalhadores como as empresas negligenciaram essa requalificação durante muito tempo, né? Essa reserva, essa disputa, às vezes, de mercado, reserva de mercado, conflitos trabalhistas entre avulsos e vinculados, e fizeram com que essa parte da iniciativa ficasse relevada a um segundo plano, infelizmente. Mas ainda dá tempo. Agora, os equipamentos hoje são... o Senai aqui em Santos, ele tem equipamentos de simulação para treinamento de portainers, de transtainers, de primeira geração. E eu até faço essa divulgação aqui porque eu estive lá, assisti às aulas, né? São equipamentos que permitem que as pessoas treinem e que com certeza vai ser cada vez mais necessário. Hoje, em 97 aqui em Santos, havia só 4 ou 5 portainers aqui na margem esquerda e portainers antiquados, alguns até inúteis, já inutilizados, né? Hoje nós temos aqui em Santos perto de 40 ou 50 portainers, né? Stackers, aquelas empilhadeiras de grande porte, transtainers sobre trilhos e sobre pneus. Então, tudo isso requer, e eles são como um videogame, são manipulados com joysticks, né? Então, são equipamentos que requerem muita precisão e treinamento. E o Senai, ali no final do canal 3, né? Canal 4, está ali à disposição. Gostaria até que alguém, se você quisesse um dia fazer Vamos fazer um programa. Fazer um programa lá com o Getúlio. Convido o Getúlio aqui. Vamos fazer. O Getúlio é o chefe lá da escola, da faculdade, e ele pode mostrar todo o material lá. Só endossando o que o Martin colocou, apesar de que assim, a tua pergunta em relação se muda alguma coisa, se a gente está preparado para receber, eu acho que está. A gente, como eu coloquei, a gente tem terminais no estado da arte, que já tem todos esses tipos de equipamentos que o Martin citou instalados, isso já de 3 anos, 4 anos para cá, já se modernizou bastante. Já houve efetivamente uma qualificação desses profissionais, inclusive originalmente pelas próprias empresas que trouxeram esses equipamentos. A própria praticagem também está se qualificando? Também. Então, assim, existe já todo um movimento no sentido de estar preparado, porque não faria também muito sentido a gente preparar para receber e, de repente, descobre que a retaguarda, a questão da preparação da mão de obra não existe. O que não é uma realidade. A mão de obra está preparada, os terminais estão preparados para receber esses navios de maior porte. Sem dúvida nenhuma, isso amplia o campo de trabalho para o pessoal, como o Martin colocou. Já existe aí agora a própria Senai. O próprio Senai dando esse tipo de treinamento, o que está ao alcance aí de quem tiver interesse, de ingressar nessa área. Nós já estouramos, o pessoal do Master deve estar bravo comigo, mas aqui o papo estava bom. Martin, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e cumprimento mais uma vez você, sua equipe, seu programa, pelo nível, pelo interesse e pelos temas, né, que são sempre muito importantes para a região. Muito obrigada. Germane, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui conosco. Imagine, estamos sempre disponíveis.
O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, ao vivo, a partir das 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.